Olá! Hoje a gente vai fazer uma análise completa do KNCR11, o gigante de renda imobiliária da Quineia. A ideia aqui é mergulhar fundo nos números do último relatório e entender se ele é mesmo essa fortaleza de dividendos que todo mundo comenta. Vamos direto aos dados. A grande questão que paira na cabeça de quem investe é essa, né? O KNCR11 realmente entrega a promessa de dividendos gordos com um risco controlado? Bom, a resposta para isso está escondida nos detalhes e é exatamente isso que a gente vai desvendar agora. Para começar, vamos fazer um verdadeiro raio-x do fundo. Olhar para os números essenciais, aquelas métricas que mostram o tamanho e a importância dele no mercado. E olha, os números aqui já impressionam de cara. A gente está falando de um patrimônio de 7,8 bilhões de reais e quase 500 mil de cotistas. É um verdadeiro colosso do mercado. E essa liquidez de quase 14 milhões por dia, o que isso significa na prática? Significa que quem investe tem muita facilidade para comprar ou vender cotas, não fica preso no investimento. Ok, os números são grandes, mas de onde vem o resultado? Vamos entender agora qual é a filosofia, a estratégia por trás de tudo isso. A estratégia do fundo, de forma bem direta, pode ser resumida em duas palavras: segurança e previsibilidade. O foco total é em ativos de renda fixa imobiliária, sempre buscando um baixo risco de calote. E o ponto crucial: a maioria é pós-fixada, ou seja, atrelada principalmente à nossa famosa taxa CDI. E a principal ferramenta para isso são os CRIs, os Certificados de Recebíveis Imobiliários. Pensa neles como se fosse uma maneira de investir direto no fluxo de caixa de grandes projetos imobiliários, sabe? Como shoppings, prédios comerciais e receber juros por isso. É o verdadeiro coração da carteira do fundo. E esse gráfico aqui, olha, ele praticamente desenha a alma do fundo. Quase tudo, 98,3%, está ligado ao CDI. Isso quer dizer que o desempenho do KNCR11 anda de mãos dadas com a taxa de juros básica da economia, a Selic. Se a Selic sobe, a tendência é que os rendimentos do fundo subam junto. Simples assim. Certo, já entendemos a teoria. Mas, e na prática? Onde o dinheiro está investido? Vamos dar uma espiada na carteira do fundo? Aqui a gente vê que a palavra-chave é diversificação. Apesar do setor de escritório ser a maior fatia, com mais da metade, o fundo também tem uma posição bem relevante em shoppings, logística e no setor residencial. Isso é ótimo, porque cria um equilíbrio. Se um setor vai mal, os outros podem compensar, o que dilui o risco para quem investe. E para deixar isso tudo mais concreto, dá uma olhada nesse exemplo de uma operação recente. O fundo colocou 160 milhões de reais no financiamento da aquisição do hotel JW Marriott em São Paulo, um ativo assim de primeira linha. E o mais importante, a operação tem garantias muito fortes, como o próprio imóvel. Isso mostra bem a filosofia de buscar baixo risco. Bom, e depois de toda essa estratégia, a gente chega na parte que mais interessa para quem busca renda, né? Qual foi o retorno disso tudo? Vamos falar de dividendos e performance. Em setembro de 2025, o fundo pagou R$ 1,35 por cota. Para quem busca aquele rendimento mensal, é um número que realmente chama atenção. E como esse valor se compara com o mercado? Esse rendimento foi equivalente a 108% da taxa DI. Ou seja, o fundo não só atingiu sua meta, como superou, entregando um resultado acima do seu principal indicador de referência. Mas o mais interessante, na minha opinião, é olhar essa trajetória. Veja como os pagamentos vieram crescendo nos últimos meses. Isso reflete a saúde dos ativos e, claro, o efeito positivo do cenário de juros altos que a gente vai comentar. Para o investidor de longo prazo, essa consistência é música para os ouvidos. Ok, mas uma análise séria precisa olhar os dois lados da moeda. Não existe só bônus, né? Então vamos falar um pouco dos riscos e ver qual é a visão do time de gestão da Quineia sobre o momento. E aqui temos um ponto de atenção importante: o uso das operações compromissadas. O que é isso? De forma bem simples, é um tipo de alavancagem. O fundo pega recursos de curto prazo para investir em ativos que pagam mais no longo prazo. É uma estratégia que pode sim turbinar os ganhos, mas que também adiciona uma camada extra de risco que precisa ser muito bem administrada. Atualmente, essa alavancagem está em 8% do patrimônio. O próprio gestor considera esse um nível adequado e sob controle. De qualquer forma, é um número que vale a pena acompanhar nos próximos relatórios, para ver se ele não aumenta demais. Agora, sobre o risco de calote, o gestor é bem direto no relatório. Ele afirma que a carteira permanece saudável, sem eventos negativos.
Traduzindo, os devedores estão pagando tudo em dia, o que é o pilar fundamental para a estratégia de baixo risco do fundo funcionar bem. E olhando para o cenário geral da economia, o gestor destaca um ponto-chave. A taxa Selic, nesse patamar alto de 15% ao ano, tem sido um baita motor para os resultados do fundo. E a expectativa do mercado é que esse cenário de juros nas alturas continue por um bom tempo, o que, em tese, é uma ótima notícia para os rendimentos futuros do KNCR11. Isso tudo nos leva à pergunta final, a pergunta de $1 milhão. Com essa expectativa de Selic alta se confirmando, o KNCR11 tem tudo para manter essa performance forte? Olha, os dados e a estratégia do fundo apontam que sim. O destino dos rendimentos está, mais do que nunca, atrelado aos rumos dos juros no Brasil. É o principal fator para ficar de olho daqui para frente.